Você sabe qual é o melhor travesseiro? O melhor travesseiro é uma consciência tranquila. Há um ditado que diz que a consciência tranquila é o melhor travesseiro. Bom dia a todos. Hoje é dia 6 de fevereiro, quinta-feira. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa. Eu espero que você esteja bem, que esteja tudo bem na tua casa. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Provérbios, capítulo de número 28, verso 1. Enquanto você encontra Provérbios 28, verso 1, nós vamos orar antes de ler a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia. Nós te damos, Pai, toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor perdoe os nossos pecados e fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. E te pedimos o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero lembrar você que hoje nós temos às 19 horas o culto. Você é o nosso convidado, tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para a tua vida. Também eu peço para você a gentileza de dar like e de verificar se você é inscrito no canal. Provérbios 28:1 diz assim: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Sabe por que o perverso foge? Porque Deus colocou no homem o conhecimento inato de Deus. Então, esse conhecimento inato de Deus é também um conhecimento inato do que é certo e daquilo que é errado. Então, o homem nasce com isso. Ele nasce sabendo que existe um Deus, ele nasce sabendo que há o certo e há o errado, ele sabe diferenciar isso. Então, por que o perverso foge sem que ninguém o persiga? Culpa, né? A sua consciência o acusando, a culpa que ele tem na sua alma. Então, ele, pelas suas más ações, claro, ele faz muitos inimigos, mas a consciência dele o culpa. Então, ele vê perigo para todos os lados, por todas as suas más ações. Já o justo, nesse versículo, ele diz que o justo ele é corajoso. Por que o justo é corajoso? Porque ele tem uma consciência limpa. Como eu disse antes, né? Uma consciência tranquila é o melhor travesseiro. Porque ele sabe que o Senhor também cuida dele. Porque, amados, quando nós andamos no caminho do Senhor, isso é muito importante. Quando nós andamos no caminho do Senhor, nós não andamos só num caminho que é bom, no caminho certo, mas nós andamos num caminho onde nós temos a proteção de Deus também. Versículo de número 2 diz assim: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. É muito interessante esse versículo, porque ele diz exatamente isso, que a injustiça, que a corrupção, ela produz instabilidade. E ela faz com que ocorra sempre uma mudança frequente de governantes. Isso, de governantes. Agora, quando há um príncipe sábio, ele vai promover justiça, ele vai promover estabilidade, ele vai promover ordem social. Então, quando eu leio esse versículo 2, e eu acredito que você também, ouvindo esse versículo 2, você começa a ver como a Bíblia ela é atual. Alguns dizem, né, que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia precisa ser reescrita. Não, eu não vejo isso. Eu vejo que a Bíblia ela continua tão atual como sempre foi. Como sempre foi. Falando aqui, por exemplo, dessa instabilidade que nós sabemos bem como funciona. Versículo de número 3. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que a tudo arrasta e não deixa trigo. Então aqui ele fala daquele homem pobre, é isso que ele está dizendo, que ele chega a uma posição, a um lugar de honra, a uma posição de poder. E sabe o que ele faz quando ele chega nesse lugar de poder? Ele oprime os pobres. Então, o que acontece aqui é que aquele homem, ele não aprendeu absolutamente nada com a sua própria experiência, que é a característica do insensato, diferente do sábio. O sábio, ele aprende
o insensato ele não aprende, ele não muda o seu caminho. Nós falamos sobre isso ontem, quando nós lemos que mesmo com mão de grau ou com mão de pilão, o insensato não muda o seu caminho, ainda que se venha forçar, venha pressionar. Então, nós podemos comparar isso, e ele compara isso, com uma tempestade. Uma tempestade que é aquela chuva que ela não vem para regar a terra. E é um exemplo muito forte que o livro de Provérbios nos dá aqui no versículo 3. Porque a chuva ela vem regar a terra, ela vem molhar a terra, ela é bênção, mas a tempestade ela destrói o campo sem deixar nada. É isso que ele está dizendo aqui, que o homem pobre, que oprime os pobres, é como chuva que a tudo arrasa, ou seja, uma tempestade. E pior, não deixa trigo. Não é uma chuva que vem abençoar. Ele não aprendeu nada com a sua experiência, mas ele vem arrasar ainda mais, fazer da terra uma terra arrasada. Versículo de número 4. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Então, aquele que desobedece à lei, eles têm uma característica de elogiar os que também desobedecem à lei. Eles andam juntos. Aquele versículo aqui, ou melhor, versículo não, ditado, diga-me com quem tu andas e eu te digo quem tu és, é uma verdade. Eles andam juntos, andam em bandos. Assim como os homens bons procuram andar junto de homens bons, os homens maus, aqueles que desobedecem à lei, procuram andar junto com aqueles que desobedecem à lei. Por quê? Porque se alguém que desobedece à lei for andar com alguém que obedece à lei, ele vai ser o tempo todo confrontado. E o que obedece à lei não vai querer andar com o que desobedece à lei, porque ele também vai ser o tempo todo confrontado na sua consciência, de estar fazendo parte daquilo ali, de estar sendo responsável, corresponsável com o que aquele homem está fazendo. Então eles têm prazer naqueles que fazem o mesmo. É isso que ele está dizendo, que esses homens que desobedecem à lei têm prazer naqueles que fazem o mesmo. Por isso que esse ditado aqui, ele se encaixa perfeitamente. Diga-me com quem tu andas e eu vou te dizer quem você é. Alguém que disse que nós somos a média daquelas 5 pessoas com quem nós mais nos relacionamos. Nós vamos ser uma média dessas 5 pessoas. Então, com quem eu ando, se eu tirar uma média dessas 5 pessoas, eu vou estar, você vai ser a minha característica, o meu perfil. Versículo de número 5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Veja, Deus ele se revela somente àqueles que o temem. A palavra de Deus diz que aquele que tem, mais será dado. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele não está dizendo de bens materiais, mas ele está falando de temor a Deus, de reverência a Deus, de buscar a Deus, de conhecimento, de sabedoria. Aquele que tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Veja como é fácil entender isso. Então aqui nós vemos que Deus ele se revela somente àqueles que o temem. E esses que o temem, eles recebem o conhecimento. É importante nós lembrarmos que o mal, ele torna o homem incapaz. Isso mesmo, o mal torna o homem incapaz. O mal, ele fecha os seus olhos, ele já não enxerga mais com a clareza, porque agora ele está em trevas. Como que alguém que está em trevas vai enxergar algo com clareza? Trevas fala de escuridão, fala de falta de conhecimento. Até aquilo que tem, até aquilo que não tem, lhe será tirado, ou seja, aquele pouco que tem, talvez, ainda vai ser tirado. Ele também endurece o coração, nós já falamos sobre isso, que o pecado ele vai endurecendo o coração. Ele também fecha os nossos ouvidos, ele fecha o entendimento, ou melhor, ele fecha os ouvidos daqueles que andam nesse caminho, que andam no caminho do pecado, que não buscam a Deus, não temem a palavra de Deus. Eles vão se tornando cada vez mais endurecidos, com seus olhos, seus ouvidos, seu entendimento incapaz, amém? De ver, de ouvir e de entender. Versículo de número 6 e nós vamos terminar aqui. Melhor é o pobre que anda na sua integridade
do que o perverso. Nos seus caminhos, ainda que seja rico. Aqui ele está dizendo assim: é melhor passar necessidades materiais, mas possuir riquezas espirituais do que o inverso. Ou qual é o inverso? É eu ter as riquezas materiais, mas eu não ter riquezas espirituais. Quando ele fala sobre nos seus caminhos, a tradução correta é dois caminhos, que quer andar em dois caminhos. E o homem perverso, ele quer andar em dois caminhos. E aqui é um mandamento contra aqueles que querem fazer isso. Porque esse que quer andar em dois caminhos, ele quer andar no caminho do Senhor, porque ele conhece a palavra, mas ao mesmo tempo ele quer andar no seu próprio caminho. E aqui ele fala, e me faz, até nós vimos ontem à noite a primeira lição sobre Apocalipse, e isso me faz lembrar do morno, que nós ainda vamos falar sobre isso. A Bíblia diz que é melhor ser, Deus prefere que seja quente ou que seja frio, porque os mornos ele os vomitará, porque são aqueles que querem andar com um pé aqui e com outro pé lá, que querem andar no caminho do Senhor, mas querem andar também no seu próprio caminho, porque conhecem a palavra, então tem temor, mas no fundo eles andam no seu próprio caminho. Amém? Até aqui? Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos por um momento em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, Pai, e eu peço que o Senhor nos abençoe nesse dia que está começando. Nos dê sabedoria, entendimento, compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, abençoa as nossas famílias, abençoa as nossas casas, abençoa esse dia com proteção, com saúde, com paz. Senhor, livra-nos de todo mal, de todo homem perverso, livra-nos de toda violência, cerca-nos e guarda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos. Abençoa-nos, ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Abençoa o Teu povo, abençoa o trabalho do Teu povo, que esse dia nós também Te apresentamos nesse dia todos os nossos planos e projetos, pedindo a Tua graça e a Tua bênção. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, não esqueça de compartilhar com quem você ama e também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos os dias. E até hoje, às 19 horas, Deus te abençoe.